Olá, queridas, a paz, como vocês estão? É uma grande alegria poder ser canal de Deus nessa noite para trazer aos vossos corações algo da parte do Senhor em relação àquilo que a gente está precisando receber dele para as nossas vidas hoje. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus em Marcos, no capítulo 4, um texto bastante conhecido. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meditando nessa palavra, nós podemos trazer à nossa memória qual era a maneira que Jesus sempre usava para poder ensinar a palavra de Deus. Jesus sempre ensinava por meio de parábolas. E ele queria então debater o farisaísmo judaico, ele queria então combater a hipocrisia dos judeus mediante a vontade do Pai. E ele então ensinava por parábolas para que ele pudesse alcançar os corações naquela época. E a palavra do Senhor diz que ele já havia ensinado, ele já tinha proferido a parábola da semente, ele já havia proferido a parábola do grão de mostarda. E agora já estava ficando tarde, o dia já estava se passando. E quando o dia está se passando, grandes atividades já tinham feito, provavelmente ele estava cansado com seus discípulos. Mas ele então lhes fez um convite: passemos para a outra margem. E quando eles entraram naquele barco, Jesus com aqueles discípulos, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento. Levantou-se uma grande crise, uma grande dificuldade. E eles então, naquele momento, pareciam que iriam ser sucumbidos pelas ondas do mar e pelo vento que assolava aquele lugar e aquele barco onde eles estavam. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na popa, bem cômodo, sobre uma almofada. E eles então acordaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós não vivemos uma tempestade física, um temporal natural como eles viveram, mas vivemos um temporal espiritual nas nossas vidas? Por que não falar que nós estamos no barco da nossa vida agora e que a humanidade na terra tem vivido um caos, uma tempestade no mar da nossa vida? Estamos dentro do barco e muitas vezes parece que Jesus, como estava com os discípulos na popa dormindo, está dormindo no barco da nossa vida. Agora o que nós precisamos refletir é o que faz a diferença. Qual é a diferença no meio da tempestade? Como é que nós reagimos? O Senhor não nos chama a atravessar, passar para o outro lado da margem por acaso. Ele sempre tem um objetivo, a nos ensinar algo, onde terá uma grande bonança após entendermos, obedecermos, ficarmos no seu propósito e vivermos a sua vontade. A questão é como estamos reagindo no meio deste temporal. Quem pode não dizer que não está com o seu barco, quem sabe, quase indo a pique no meio dessa pandemia? Quantos de nós temos chorado? Quantos de nós temos sofrido? Quantos de nós temos visto pessoas perdendo entes queridos, pessoas hospitalizadas, entubadas, pessoas nos hospitais ouvindo gemidos de quem grita por socorro e não tem ninguém para lhe atender, pessoas recorrendo a remédios onde eles ainda não sabem a cura para esse Covid-19, pessoas perdendo seus empregos, famílias
famílias que não têm esperança, pais que não sabem o que fazer para pagar o aluguel, para comprar a comida, para dar conta da subsistência da sua casa. Quantos estão dentro do barco e pensando: mestre, será que não te dá que pereçamos? Senhor, será que o Senhor não está vendo que o barco da nossa vida vai afundar? Será que o Senhor não se importa com o nosso futuro? Será que o Senhor não se importa com o nosso chamado? Será que o Senhor não se importa com as nossas finanças? Será que o Senhor não se importa com o nosso ministério? Mas essa noite é noite de pararmos e analisarmos. O Senhor está nos chamando a atravessarmos para o outro lado, para a outra margem do mar da Galileia da nossa vida. Sabe por quê? Sabe por que Jesus chamou os discípulos para atravessarem aquele mar? Porque há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de vivermos na teoria. Mas essa noite é noite de pararmos e analisarmos. O Senhor está nos chamando a atravessarmos para o outro lado, para a outra margem do mar da Galileia da nossa vida. Sabe por quê? Sabe por que Jesus chamou os discípulos para atravessarem aquele mar? Porque há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de vivermos na teoria. Há o tempo de vivermos no aprendizado. Há o tempo de vivermos no treinamento. Que treinamento é esse, pastora? É o tempo que Deus já nos deu para ler a palavra. É o tempo que Deus já nos deu para consagrar quantas vezes por semana. É o tempo que nós já tivemos quando nós muitas vezes tínhamos culto na segunda, tínhamos na quarta, tínhamos o círculo de oração, tínhamos o grupo de mulheres fazendo um chá, tendo palestras, tínhamos a reunião das vigílias, tinha o culto na casa das irmãs. Este foi o tempo onde nós estávamos para acumularmos conhecimento, acumularmos aprendizado, acumularmos ensinamentos, para que agora, neste tempo de pandemia, neste tempo de guerra, neste tempo de temporal, neste tempo de crise, nós entendemos que Jesus pode até estar dormindo na proa do barco, mas Ele não está alheio à crise que estamos atravessando. Ele não está alheio aos problemas que estamos vivendo. Ele não está alheio ao clamor e ao gemido de cada coração, independente da dificuldade que está passando. O Senhor está te chamando hoje, mulher de Deus, a atravessar a outra margem. O Senhor está te chamando hoje a reagir de maneira diferente à maneira que o inimigo tem tentado te colocar para reagir diante desta crise, deste temporal, desta epidemia, dessa dificuldade, deste vento que está soprando tão forte que parece que vai fazer a tua vida perecer e o teu barco sucumbir. Existem diferenças como nós podemos reagir diante das adversidades, e existem diferenças como nós podemos vencer diante delas, e isso vai depender de como nós vamos responder aos problemas que estamos atravessando. Naquele momento, alguém podia dizer: sim, parece que Jesus se esqueceu de nós. Mas vamos nos lembrar de quantas vezes Ele curou o cego, Ele deu voz aos mudos, Ele fez o surdo ouvir, Ele fez o paralítico andar. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Quem sabe alguém no meio desta pandemia, deste temporal de vento e de mar que está passando o seu barco, nesse mar da vida, está lembrando das coisas boas que o Senhor já fez e do poder que Ele tem de fazer coisas maiores. Porque olhos nunca viram, ouvidos nunca perceberam. Há um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam, aleluia. Mas eu estive observando duas reações de duas mulheres de ontem para hoje, quando Deus tem me falado nessa palavra, sobre reagir no meio do temporal da vida, quando o Senhor está chamando para atravessar para o outro lado da margem. Ontem eu vi uma pessoa numa ligação, uma ligação de videoconferência. Ela estava em um quarto escuro, praticamente desesperada, sem esperança, sem socorro, sem fé, sem vontade de viver, sem alegria, querendo ficar só, calada, quieta, quem sabe até pensando na morte, porque achava que para ela a vida não tinha razão nem sentido e as coisas só estariam de mal a pior, porque ela tinha tido uma notícia, que alguém havia morrido de Covid-19.
Por outro lado, hoje eu fui a um ambiente, ali estava outra mulher, uma mulher também que vai à casa de Deus, uma mulher também que teve o seu tempo de teoria nas visitações, nos cultos, nas buscas, nas intercessões, nos clamores, ao ouvir a palavra de Deus, nas adorações. E em meio a essa pandemia, ela então deu um testemunho e disse: uau, eu só tenho que agradecer. Faço limpezas de casa em meio a uma crise tão grande. A maioria das minhas clientes não me dispensaram. E mesmo quando, se eu limpar uma casa apenas por dia, sabe o que acontece? A mulher ainda me fala para fazer coisas extras e eu ganho além daquilo que eu iria ganhar. E eu testemunhei para o meu pastor que nessa pandemia os meus ganhos têm sido maiores do que quando tudo estava normal. Oh, recandalaba xandarai. O Senhor está dizendo: quero que traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Era essa a palavra que o Senhor queria trazer ao coração daqueles discípulos no meio daquela crise e daquela dificuldade. Ele parecia dormir, quem sabe, para ver a reação daqueles que caminhavam com ele. Mas eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus de perto. Porque quando Jesus então despertou, repreendeu o mar e mandou os ventos se calarem e mandou com que a bonança chegasse, eles disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa noite é noite de reagir com fé. Essa noite é noite de reagir com esperança. Essa noite é noite de entender que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não tenha medo, tenha fé, porque a Bíblia e mandou com que a bonança chegasse. Eles disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa noite é noite de reagir com fé. Essa noite é noite de reagir com esperança. Essa noite é noite de entender que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não tenha medo, tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus é amor e o amor que é Deus vence o mundo. O amor que é Deus tem poder para ultrapassar todas as barreiras em nossa vida. Então, coloque em prática a sua fé, porque do outro lado, quem sabe, tem um gadareno para você alcançar. E era assim que o Senhor Jesus estava fazendo, atravessando o mar da Galileia para chegar em Gadara. Ali havia uma pessoa totalmente acorrentada, totalmente aprisionada, totalmente desesperada, que precisava de uma palavra de poder e de uma cura e de uma libertação. Agora era hora de prática, agora era hora de trazer da teoria o aprendizado ao reino espiritual de experiência, deixando Deus fazer um reboliço para fazermos a prática daquilo que Deus havia nos ensinado, daquilo que Jesus havia nos ensinado, daquilo que Jesus havia ensinado para os discípulos naquele lugar. Houve uma grande bonança, porque no meio da dificuldade, os discípulos se colocaram à disposição para atravessar o mar. Ali o Senhor se interpôs e se colocou de pé para trazer bonança. O trabalho pode ser realizado. E nós aprendemos que este é um tempo de equilíbrio na nossa vida cristã. Este é um tempo que muitos não têm tido o que o gadareno tinha. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 5 que o gadareno ao qual eles foram alcançar, as cadeias não podiam deter. O gadareno andava nos sepulcros, sabe o que é isso? Ele ia em lugares que ninguém queria entrar. O gadareno não dormia nem de dia e nem de noite. Ele estava disponível para trabalhar. O gadareno se cortava com pedras, ele tinha marcas. E o apóstolo Paulo disse assim: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Aleluia. O gadareno subia e descia montes, ele tinha determinação.
O gadareno nada podia o amansar. Não tinha calúnia, não tinha crítica, não tinha nada que lhe parava. E ele estava trabalhando para o reino das trevas. Hoje Jesus tem um convite para mim e para você. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. E o Senhor está nos chamando, passemos para outra margem. Essa é a hora de colocarmos a nossa fé em prática e entendermos que o nosso Deus é maior do que todas as crises, é maior do que todos os temporais. Ele é aquele que acalma o mar, ele é aquele que aquieta o vento e ele é aquele que traz a bonança para as nossas vidas. Passemos para o outro lado e levemos a libertação aos cativos para a glória de Deus. Um abraço, Deus lhes abençoe.